começar? E aí eu vou falar e você repete comigo, pode ser? É pequenininha, ação. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos, por Cristo Senhor nosso. Amém. E já entregando a palavra que o Senhor vai trazer para nós hoje, e nós sentimos a presença também de Nossa Senhora, onde o esposo se faz presente, ela também se faz. Então o Espírito Santo, ele está aqui para inspirar a nossa vida, para inspirar essa palavra que o Senhor já inspirou para trazer para vocês. Ele quer inspirar em você um chamado novo, para uma vida nova. Vamos pedir a presença de Nossa Senhora sobre a nossa vida, para que ela possa vir nos proteger, né? E olhar também por nós, enquanto servos, mas também nós que estamos aqui para beber da graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Qual Nossa Senhora que é aquela ali? Estou vendo? Imaculado Coração de Maria, Senhor, nossa salvação. Amém. Pode se sentar. Se você tiver trago a sua palavra, eu te convido a abrir em Marcos. Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 17. Marcos, capítulo 2, 13 a 17. Se você não trouxe, eu te convido a sempre que você vier para a adoração fazer. O cristão não pode andar como se ele desarmado, não. Porque a palavra é a nossa arma. A gente tem que estar sempre pronto para poder usar. Vamos lá então. Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e come com gente de má vida. Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos direcionem a ti a vida eterna. Bate no peito assim e fala assim: ó, essa salvação me pertence. Porque eu sou enfermo também. Quando Jesus estava passando ali pelo caminho e viu Mateus ali, Levi, só depois vai ser Mateus, né? Mas quando viu Levi e ele o chamou, eu gosto de imaginar que foi um choque para todo mundo, né?
Alguém já assistiu aquela série The Chosen? Quem não assistiu, assiste, é bom demais. Maravilhoso, muito bonito. Ainda mais que Jesus é católico. Aí tem que dar moral para ele. Mas é muito bonito. E a cena que uma das cenas que eu mais gosto é quando Jesus chama Mateus. Porque Mateus, amado, como nós, era um improvável. Ele era alguém corrompido. Era alguém que pensava demais em dinheiro. Ou será que eu estou sendo, como se diz, estou julgando? Será que nós não é igual a ele? Mateus, ele pensava muito em si, não pensava no outro. Tanto não pensava no outro, que ele se tornou uma vergonha para a própria família. Ele envergonhou o nome da família. E nessa cena eu acho incrível, né? Porque no momento em que Mateus, ali naquele momento, Jesus o chama. Falei, Mateus, segue. Só isso que ele falou. Ele não ficou, Mateus, sai dessa vida, meu filho, pelo amor de Deus. Larga de ser um safado, sem vergonha, cobrador de imposto. Você está mais cobrando aí pro seu bolso, você está roubando, senhor. Ele não fez isso, né? Ele apenas falou, segue. Segue. E ali, Mateus ouviu e decidiu seguir. Mas foi fácil? Foi fácil, não, gente. Até porque ele era um cobrador de impostos, né? Gostava ali de um dinheirinho fácil, gostava de uma vida mais luxuosa. Pensa, num dia ele vive uma vida luxuosa, tem um casal, empregados, dinheiro a rodo, comida para bater por causa, podia comer o que quisesse. Carne não faltava na casa dele de jeito nenhum. E aí, de repente, Jesus fala: ei, Mateus, bora largar isso aí, meu filho. Vamos viver comigo na pobreza. Vamos andar comigo aí nesses confins da terra. E nós vamos salvar muitas almas. Você topa largar tudo isso aí? Às vezes eu fico me perguntando se eu faria isso. Porque é muito fácil a gente falar, claro que eu faria. Nossa, Jesus me chamando, é claro que eu iria. Mas ali, amados, muitos conheciam Jesus como Jesus, mas muitos nem conheciam ele como um profeta, como veio João Batista, como veio tantos outros, Daniel, né? Tantos outros. Então, alguns achavam que Jesus era apenas um profeta, outros tinham certeza que era Messias. Mateus teve essa certeza no coração. Quando Jesus o chamou, Jesus não precisou ficar justificando sobre a vida dele. Jesus não precisou ficar implorando. Lembra da porta que eu disse? Jesus bateu, mas quem quis abrir foi Mateus. Mas amado, não foi fácil assim não. Porque Mateus era um cobrador de impostos, amém? E nós sabemos que os cobradores de impostos davam uma roubadinha ali, né? Então, o povo de Deus, os escolhidos, aqueles que seriam o povo destinado à salvação, vocês acham que eles gostavam de Mateus? Gostavam não, né? Claro que não. Ele roubava deles. Gostava dele de jeito nenhum. E ali, naquela situação, eu gosto de imaginar que foi igualzinho a que você no The Chosen mesmo. Pedro veio correndo, bravo. Que isso, Senhor? O Senhor o conhece? O Senhor sabe das coisas que ele fez? Olha Pedro, se achando. Se achando. Pescador, de vez em quando, como se diz? A gente sabe, né? Para às vezes nossa arrepiada que fez aqui, ó. Todos os que o Senhor chamou eram pecadores, como nós. Por isso, se Ele chamou eles, Ele nos chamou hoje também. Jesus chamou eu, chamou você.
participando disso aqui também pela primeira vez. E que falta de educação não é nem eu apresentei, mas propositalmente. O Senhor também não precisou de apresentações ali naquele momento para Mateus. Ele precisou apenas chamá-lo. Mas a decisão de se levantar e ir com a cara e com a coragem, sem saber as dificuldades que ia enfrentar, saber talvez também que não ia comer todo dia. Mas ele foi. E um dia, Jesus me chamou também. Meu nome é Aline, sou da igreja de Santuário São Frei Galvão, bairro Santa Marta, bairro das Oliveiras, Candelárias. Cada um chama do jeito, né? Muitos nomes. Trabalho com o Padre Christian Chancar, né? Tenho a graça aí de ficar com os meninos do Luz e Vida, Ministério Luz e Vida, Ministério do Padre, a Ju. E eu fico muito honrada de estar aqui hoje, né? A convite de vocês, a convite dela, porque um dia, amados, um dia o Senhor precisou me chamar também. Um dia o Senhor precisou falar: ei, Aline, muda de vida, ou você vai ficar. Você vai perder aquilo que eu tenho para você. Aquele lugar reservado para você, você vai perder. Mas ele não foi muito assim, de justificar também não. Ele me chamou. E eu decidi, depois de uma vida de lavagem. Eu não roubava, não matava, nem me prostituía, vamos dizer assim, como a gente vê em alguns chamados, como Madalena, como a gente vê tantas outras pessoas, né, que Jesus chamou e que estavam endemoniadas, ou isso ou aquilo. Mas eu também tinha os meus erros. Eu era jovem, já não nasci com a semente assim não. Já tive meus 15, mas o Senhor foi me chamar um pouco mais do que isso. E assim, eu gosto muito de seguir o que o Senhor fala, então eu vou manter o mesmo assunto, né, para não deixar os meninos doidos, né, vou dar o trem agora. Eu vou manter o mesmo chamado que o Senhor fez, mas eu vou mudar um pouco do que eu iria falar, porque nós somos obedientes a Deus, né? Nós não viemos aqui para nos expor, nós não viemos aqui para vocês irem lá nos seguirem no Instagram, mas se quiser me segue lá, gente. Mas eu vim aqui hoje com uma única intenção, e eu creio que os meninos do ministério também, oferecer para você algo a mais do que a vida que você está levando. Talvez a vida que você está levando está boa demais. Talvez você está até melhor. Talvez você está até na sua melhor fase. Ou talvez você está numa fase que você ou toma uma postura de mudança, ou você vai acabar perdendo a sua vida para esse mundo. Então eu vou ouvir o que o Senhor está falando. Brevemente, para a gente ter um momento com o Senhor. Eu comecei lá em 2010 ou 2008, alguns poucos aí, eu não me lembro muito bem, lá na igreja Nossa Senhora Aparecida. Não sei se vocês iam lá na missa da família, né? Era bom naquele tempo, né? A gente sente saudade também. E ali eu tive que saber que estava tendo um padre lá que era do Maracubá. Eu tive que saber que ele era um padre bom e que estava juntando multidão. E eu fiquei curiosa. Na época eu namorava, vivia um namoro, uma sexualidade desregrada, não vivia castidade, não vivia nada, queria aproveitar tudo que eu podia. E ali o Senhor começou a me incomodar na sexualidade. Nos momentos de intimidade, eu ficava tensa, eu ficava mal, eu chorava. E o coitado
rapaz fala, gente, mas o que está acontecendo? Nós já namora, já vai para 3 anos. Nunca teve nada demais, assim, nós deve estar bem. E agora você arrumou um choreiro danado. E eu não entendia por que eu chorava também. Deus, sabe o que é choro? Você não sabe se está chorando? Tem gente, sabe, toda depressão, alguma coisa assim, né? Eu cheguei a pensar. E aí, eu falei, ó, tem um padre lá, agora vamos lá, a gente poderia participar da missa. Eu falei, nossa, tá doida, é só uma cabeça até gasta 3 horas. Não vou não, Deus me livre. Eu falei, não vamos só, já vai só um pouquinho, qualquer coisa. Aí depois de bem, a quando vai embora. E aí, depois de muita insistência, eu falei, então vamos. E aí fui. Aí a igreja abarrotada, fiquei do lado de fora, ali próximo à Rua Ibatama. E aí eu fiz um propósito. Sabia nem o que era propósito. Mas eu falei, ei Senhor, eu quero uma resposta do Senhor essa noite. Esse menino é para minha vida, Jesus. Se não for para minha vida, me mostra. Mas me mostra mesmo. Porque se ele não for, aí eu já entrego a minha vida para o Senhor. Eu queria que o Senhor me mostrasse. Se o Senhor me mostrar, já fez esse propósito assim, Senhor me der, eu vou andar com ela e Aparecida de joelho. Aí depois tão difícil cumprir esse propósito. Aí eu falei, se o Senhor me mostrar, eu já vou acabar esse relacionamento e vou dedicar minha vida a te servir. E olha que eu tinha horror ao microfone. Eu nem pensava no microfone, quem dirá a falação na frente das pessoas. Quem me conhece antes, me conhece hoje, fala, realmente, ela é Levi, virou Matheus, não pode. É outra pessoa mesmo. Porque eu era uma pessoa retraída. E ali, naquele momento, eu perguntei isso, vivi um momento lá na celebração, tudo aconteceu. Ele lá voando, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? E o padre andava com o Santíssimo, vocês lembram? E eu lembro que ele foi saindo com o Santíssimo assim na capela, né? E a gente viu assim no telão. E eu impressionada. Eu fiquei mais impressionada com a quantidade de gente que tinha do que com a celebração em si. E aí, ali naquele momento, quando o padre colocou o Santíssimo no altar, que ele fez o graças e louvores, antes de qualquer oração ele falou, Deus está me incomodando desde a hora da comunhão. Desde a hora da comunhão, com você, minha jovem, é para você mesmo. O Senhor está direcionando agora para a sua vida. Você está perguntando se esse relacionamento é para você. Olha, o Senhor manda te falar, não é para você, não é. Esse relacionamento não é para a sua vida. Quem mandou foi o demônio. Não porque é uma pessoa má, mas é porque Deus tem planos para você servir a Ele. E Ele está te impedindo disso. Termina hoje esse relacionamento. Eu falei, gente do céu, será que essa menina que falou aí conversou com ele antes da missa? A gente é safado, a gente é incrédulo, a gente não é nada. E aí naquele momento eu não acreditei, né? Será, gente? Será? Como é que quer saber que eu falei isso com Jesus? Agora ele é adivinhando. Não tinha nenhuma noção de espiritualidade mesmo. E ali o padre falou de novo, minha filha, o Senhor continua me incomodando. Ele tem planos para você. O Senhor te quer como serva. E ali naquele momento eu falei, então me dá um sinal, Jesus, que é eu mesmo. E ali sim, você já viu que tem coisa que você pergunta para Deus e Ele responde brevemente? Ele é rápido. Tem coisa que demora para responder, mas é porque Ele está tentando te moldar para aquilo que você está perguntando. Mas tem coisa que é rápido. Naquele momento o Senhor falou. Para você saber que é você, minha filha, o Senhor está falando. Você está na lateral esquerda da Rua Ibatama, próximo ao telão, e você está com o capacete debaixo do seu banco. Tinha uma senhorinha assim do lado, essa senhorinha de boneco, correta, ela olhou assim para mim, olhou para o capacete, olhou para mim e fez assim. Aí eu fiz assim, falei, que isso, gente? Aí eu falei, nossa, meu Deus,
falei, é eu, Thiago. Aí eu falei, gente, será que é eu mesmo? Vocês acham que eu terminei o namoro? A gente não fala nada. Eu falei, não, deve que é outra pessoa. Fui embora, passou mais um tempo. Aí eu continuei rezando, que aquilo mexeu comigo. Por mais que eu não tinha espiritualidade, talvez você chegou aqui hoje meio assim, sem saber o que você está fazendo aqui, o Senhor vai mostrar. E ali naquele momento, eu comecei, né? Ai meu Deus do céu, será que era eu? Será que eu estou sendo desobediente? Faz um trem acontecer então, Senhor. Resumindo a história, porque o assunto é longo, quem começou a me trair, ia para a festa, estava indo numa festa, na verdade estava indo para um sítio, com uma turma aí do trabalho, e aí um dia falou comigo que estava trabalhando, eu falei, você vai trabalhar hoje? Não, porque tem que soltar umas máquinas e tal, eu ouvi, falei, meu Deus. Eu falei, nossa senhora, você vai trabalhar até essa hora? Misericórdia! E Deus já assim, ó, plantando uma coisinha no meu ouvido. Aí eu falei, não, então tá, então quando você chegar, você me liga. E aí ele me ligou, né? E aí quando eu liguei, ele não me atendeu. Ali naquele momento, foi um momento com Deus de intimidade. No meu quarto, eu bati meu joelho e falei, Senhor, tá bom, se o Senhor me mostrar, mas me mostra de uma forma bem concreta mesmo, porque, ó, eu não sou inteligente não, eu sou uma plástica mesmo, então o Senhor me mostra mesmo, assim, mas desenha pra mim que eu vou fazer o que o Senhor mandar, tá bom? Então é isso, obrigada. Com Deus, amém. Essa minha oração eu deitei, né? E aí mandei pra ele, né? Tá? Aproveita tudo que você tem pra fazer hoje, que amanhã nós vamos conversar. E ali eu fui dormir e tive um sonho. Que hoje fui saber que a consciência, depois do padre vir me moldar, me formar, me explicar, era um dom que o Senhor estava trabalhando já em mim. E aí eu sonhei com ele, com a moça, me passou até o nome da moça, Bruna, no sonho. E aí no outro dia eu falei, ó, já sei de tudo, eu falei, você usava, Senhor, você usava. E aí, resumidamente falando, realmente ele estava com uma moça chamada Bruna. E aí a gente terminou bem ruim mesmo. Mas a gente vale alguma coisa? Não dá nada, né? Passou ali 3 meses, eu voltei para de novo. Ué, a gente não vale nada, né? Mas voltei por carência, né? Voltei porque eu precisava finalizar direito. Tem coisa na sua vida que você vem remoendo tem muitos anos, é que você nunca finalizou. E essa palavra é para alguns. Ali, eu também não fui uma namorada fácil, não. Você acha que eu tinha esse coraçãozinho que eu tenho hoje? Nossa, não era difícil, viu? Ainda bem que Jesus tirou meu coração e pôs outro. Não era fácil, não. Nunca nada justifica uma traição, né? Eu gosto de pensar assim. Mas eu era difícil também, eu era mandona, eu era chata, eu era insuportável. E eu queria um José. Não era nem Madalena que tinha Maria, porque o José queria José. Ali foi o meu começo da minha história. Nós voltamos, eu vi que já não existia sentimento. Ele também percebeu que nós estávamos meio resfriados. No dia de um velório, olha que situação, Senhor. Eu sentei com ele lá mesmo e falei, olha, é hoje que eu enterro esse relacionamento, eu fiz coitado. E falei com ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sinto muito forte no meu coração que Deus tem outros planos para mim. E que Deus tem outros planos para você também. E nós vamos precisar romper mesmo. Vai acabar numa boa. Eu te perdoo. Peço que você me perdoe também. Porque eu não fui uma pessoa fácil na sua vida. Mas vamos seguir nossa vida, né? Cada um segue o seu caminho. E assim foi. Isso foi numa quarta-feira. Você viu, eu tinha ido numa quarta-feira na missa da família. Passou 2 quarta-feiras para eu poder acordar para mim, assim, né? 2 assim, né? Depois desses 3 meses. E ali eu sentei na frente do Santíssimo numa quinta-feira e falei com o Senhor, Senhor, me pega.
uma mesmo. Porque se o Senhor não me pegar hoje, Jesus, eu estou voltando para a lavagem amanhã. Eu estou voltando para uma vida que não te agrada amanhã. Porque eu não falo nada, Senhor. E eu preciso que o Senhor me ensine a valer. Eu preciso que o Senhor me ensine a valer. E quando a gente fala com Deus, Deus é rápido, né? Ali eu fui convidada para participar do momento que ia ter de ensaio da encenação. Um povo que eu não conhecia, lá da igreja. Olha, fica aí para você participar com a gente. Não precisa assistir o ensaio. Tá? Eu pensei, tem para fazer mesmo. Vou namorar, tem nada, carência. Fica aqui mesmo. Meus pais na época estavam uma brigaiada danada. Eu queria mais era ficar longe de casa. Eu falei, vou ficar. E ali naquele dia, naquela encenação, aquele ensaio, foi o meu chamado. Não tinha programado de falar isso hoje, mas partilhava no início, né? E ali, eu sentada na escada, triste, pensando como que estava a minha vida. E o rapaz que ia fazer Jesus falou, porque nós precisamos dar mais pessoas para o teatro, para fazer aqui na encenação e tal. Aí o rapazinho tinha me convidado, que era um amigo, que tinha me visto lá na igreja, né, para participar só para ver o ensaio. Eu achava que a menina lá, eu? Você tá doido? Eu já comecei a levantar, pegar meu capacete. Então vocês ficam com Deus, viu, gente? E ali naquele momento o Senhor falou, vem e segue. Aí ele falou, não, vem participar com a gente, está precisando. Eu falei, você está doido? Se eu tiver que falar alguma coisa, pegar no microfone, olha, dá glória a Deus, hein? Glória a Deus. Porque Deus sabe lá, viu? Deus sabe lá. E ele naquele momento, se eu tiver que falar qualquer coisa, pegar o microfone, eu caio dura ali, ó. Tá doido? Estou contando. Ele falou, não, você tem que falar nada. Eu estou precisando só das mulheres que choram. Eu só preciso que você chora. Eu falei, minha vida é só chorar. Eu vou aceitar o papel, gente. Vou aceitar o papel da minha vida até onde eu estou fazendo é bem. Então eu vou aceitar. E eu senti muito forte mesmo Deus falando, vem e segue. E eu ainda senti mais. Eu falei, se você não vier, minha filha, sua vida é só ladeira abaixo. E eu fui. Ali, toda a minha vida foi mudada, toda a minha vida foi transformada. Então, talvez você tenha sido chamado por Jesus já muitas vezes na sua vida e você tenha recusado ele. É você que tem fechado a porta para entrar. Talvez você já foi convidado aí, estou vendo os meninos aí que jogam, para ser acólito, ou talvez você já foi convidado para ajudar ele na colhida, só para dar boa noite, seja bem-vindo. E eu assim, não, de jeito nenhum, tá doido, não. É o Senhor te chamando. Vem, segue-me. Para a gente fechar e também já convidar Jesus, olha para você ver como que é a graça de Deus. Pode fazer um fundinho aí, Rosa? A gente poder já rezar um pouquinho. Olha como que é a graça de Deus. Eu fiz um propósito naquele dia que eu aceitei. Aí eu já sabia que era um propósito mais ou menos, né? Fui lá na Capela do Santíssimo, quando acabou o ensaio. Eu falei com Jesus assim, Senhor, hoje eu estou dando os meus sim para o Senhor. Hoje eu vou começar uma nova vida. E eu vou te pedir uma coisa, Jesus. Só coloca na minha vida um homem bom, um bom José, depois que o Senhor me transformar numa Maria. Porque se o Senhor colocar agora um José, Jesus, ele não vai querer, porque eu não sou Maria ainda. Eu te falo mais, viu, Senhor? Não coloca o moleque no meu caminho, não. Porque se o Senhor colocar um rapaz aí, esse, né, bonito, mas assim, cafajeste, provavelmente eu vou aceitar. Porque eu estou mais ou menos com ele ali no meu nível, então eu vou lá, vamos embora. Então o Senhor só me dá um bom José quando eu estiver pronta. E Jesus falou, viu? Eu achei até que eu tinha esquecido, fiquei 3 anos sozinho. Eu, Jesus, esqueceu? E olha como é os caminhos de Deus.
Durante 3 anos eu convivi com meu esposo. Eu tinha horror a ele. Eu achava ele cara fechado, sistemático. Ele era o bom João. O João que ficava ali com Nossa Senhora. Mas Deus já estava moldando. Era coordenador de um grupo de oração. Era um homem de Deus que também tinha passado por uma vida desregrada no passado. Uma vida errada, mas que tinha vivido uma conversão também. Um chamado pelas mãos de Nossa Senhora. E eu, que era muito devota de São José, ele pegou nós dois e juntou. Hoje estou casada, tenho 8 anos. Somos abertos à vida, ainda não temos filhos. Mas vocês rezam aí para nós. Segunda-feira eu vou fazer uma cirurgia. Quem sabe se for a vontade de Deus, né? Na próxima vez que eu vier, eu venho com beleza. Ou no último, quem sabe. Mas eu quero te falar, amado, que o Senhor ele tem planos para a sua vida que você desconhece. O Senhor tem planos para a sua vida que Ele vai plantar no sofrimento. Porque nesses 3 anos que toda a minha vida Ele estava sendo moldada na igreja, e eu achei, agora sim, Jesus, agora eu vou viver os melhores anos da minha vida. Foi fácil? Minha mãe deu câncer, minha vida virou um auê, casamento dos meus pais estava uma confusão. Eu queria ir para a igreja só para me ficar longe de casa. E aí começou a ser uma fuga para mim. Começou a ser um esconderijo para mim. Mas Deus foi moldando. Deus foi moldando. No decorrer de tudo isso, num momento assim como nós estamos vivendo aqui hoje, uma amiga teve uma emoção, uma visão, um momento de oração forte. Eu, aqui assim do jeito que eu estou, com o microfone na mão, pregando, cantando, conduzindo louvor e chamando a todos também para seguir Jesus. Eu ri muito quando ela me falou, porque eu não acreditei, né? Mas depois o Senhor foi dando amostras desse momento que eu queria. E Deus é tão bom que Ele me deu essa graça de estar próximo do Padre Christian. Nós temos ele como, mais do que como um amigo, né, mas como realmente um pai espiritual que nos direcionou o caminho da fé. E que nos mostrou que é possível sim, amado, nós temos uma mudança de vida. É possível sim você ser chamado como Mateus um dia foi. E mesmo você tendo uma vida difícil como você tem talvez hoje, o Senhor transformar a sua história. Mas não pense você, porque eu pensava que com Deus é diferente, eu imaginava que com Deus era tudo flores. Mas Ele escolhe os melhores amigos dele para passar pelo sofrimento também. Porque Ele falou, quando a gente pudesse e quisesse segui-lo, Ele mandou nós buscarmos o quê? A cruz do sofrimento. Então se você está aqui hoje enfrentando aí sofrimento, talvez você está doente, talvez você está passando por alguma situação na sua vida, que você está perguntando para Deus, ei Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha história? É o Senhor te chamando. Ei, vem, segue. Porque nessa vida, amado, eu não te prometo alegrias. Eu te prometo sim, vale, sofrimento. Mas essa vida é curta demais perto da eternidade que eu quero para você. Amém? Então quero convidar